O que é a janela 10 por 40? E quem criou essa nomenclatura? Por que a janela 10 por 40 tem que ser uma das maiores prioridades de oração pela Igreja de Cristo? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Esse canal tem por objetivo trazer aqui alguns subsídios para as aulas da nossa escola bíblica dominical, mais precisamente para as lições adultos da nossa CPAD. Se você é novo por aqui, já chego dizendo para você, fazendo aquele convite de sempre, não se esqueça de se inscrever, também curtir o nosso canal e compartilhar com um amigo ou com os seus professores da sua igreja, para que chegue ao maior número de pessoas. Também faço sempre aquele lembrete, vou deixar aqui nas descrições a aula em PowerPoint. Essa aula nós não ministramos com ela, por quê? Porque a aula fica muito grande no YouTube, mas algumas pessoas, eles sempre pedem para a gente colocar essas aulas, então vai estar nas descrições somente os slides em PowerPoint, para que você possa ministrar na sua igreja através do Data Show ou quem sabe de uma televisão. Também vou me justificar aqui na aula passada, na videoaula da lição número 9, nós não podemos aí colocar nem os slides e nem a videoaula, devido aí a alguns contratempos aí, uma correria, já peço perdão também por isso. Mas estamos aqui para a nossa videoaula. Nessa oportunidade estaremos estudando a lição de número 10, que tem como tema o desafio da janela 10 por 40. Lembrando que nós estamos estudando sobre a missiologia, estamos estudando aí uma lição que tem como tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então estamos falando aí sobre missões. Tivemos aí um período de lições, pelo menos da lição de número 6 até a lição de número 9, foi falando especificamente sobre o sustento do missionário, sobre como que o missionário ele pode agir também para manter o seu sustento aonde ele está e as formas de ajudar o missionário ali aonde ele está trabalhando. E como a igreja deve proceder ao enviar um missionário para os campos missionários. Lembrando que ali foi mais voltado para missões transculturais, quando um missionário sai de um país e vai para outro. Lembrando que também temos que fazer missões aqui no nosso país. Há lugares aí onde muitas pessoas ainda não tiveram um contato pessoal, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo e precisam, com toda certeza, ouvir a mensagem da cruz. Então, o texto, a lição do número 10, vamos falar hoje sobre o desafio da janela 10 por 40. Vamos entender o que é essa janela 10 por 40 e quais são os desafios ali que são enfrentados por missionários que vão para estes lugares. Texto áureo. O texto áureo diz dessa forma: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, versículo 20. Um ponto bem importante aqui de Paulo, ele tinha a preocupação de anunciar Jesus Cristo aonde ele não foi anunciado. Porque senão, ele anunciando aonde a pessoa já tinha pregado, ele estava colocando um fundamento, ou estava colocando Cristo aonde já tinha aquele fundamento ali naquele local. Então Paulo tinha essa preocupação. E há lugares em que
precisa ouvir a palavra de Deus. E esse texto áudio, com toda certeza, é aquilo que nós conhecemos no nosso português como pescar em aquário. Né? Alguém ali coloca um peixe no aquário, fica muito fácil de pegar aquele peixe. Né? A verdade prática diz dessa forma: a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então vamos entender nesta lição, nessa videoaula, sobre quais são esses desafios. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que vai falar basicamente sobre as armaduras da fé, as armaduras de Deus, as armaduras que podemos e devemos usar na peleja cristã. Então, do Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que diz dessa forma. Vamos fazer a leitura? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o evangelho, o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Essa então é a leitura bíblica em classe, falando aqui sobre como que nós devemos batalhar e o que nós devemos usar nesta batalha, que é o campo missionário. Muito bem, então, como já dissemos no início, hoje vamos falar aqui sobre o maior desafio da evangelização mundial. Qual é? A janela 10x40. Vamos entender daqui a pouco, no ponto terceiro do primeiro tópico, vamos falar um pouco sobre o que é a janela 10x40. Então essa janela 10x40, ela nos apresenta aqui o comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele vai falar sobre dois grandes desafios que tem ali naquela localização, que é o desafio da necessidade humana e o desafio da perseguição da igreja, ou seja, contra a igreja naquele local. Muito bem, então vamos para o tópico primeiro, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Aí ele vai iniciar dizendo, uma verdadeira batalha espiritual. Aqui, antes de falarmos basicamente o que é a janela 10x40, precisamos entender o que é batalha espiritual. Batalha espiritual, será que tem a ver com o que tem sido pregado aí em muitas igrejas sobre espíritos territoriais, onde um bairro tem um demônio que é comandante daquele local, né? Em um certo local tem ali um trono de um demônio naquele local, onde ele comanda, né? Como se fosse um administrador da maldade naquele lugar. Será que é isso, batalha espiritual? Com toda certeza isso é uma invencionice. Os demônios estão em todos os lugares. Eles não precisam ter um comando em um local como se fosse um exército
que nós conhecemos aqui. Eles estão aí, eles têm uma função: destruir, levar a pessoa a pecar, levar a pessoa a se afastar de Deus. Só isso. Né? Não precisamos ter aqui como se eles tivessem ali um general, um coronel, um cabo, um sargento e por aí vai, como alguns aí neopentecostais eles costumam fazer. Não precisamos saber disso, nós precisamos lutar e temos a certeza de que nós vamos vencer. Então, a batalha espiritual, nesse caso aqui, é tão somente a luta entre o bem, no caso, é Cristo, os seus seguidores aqui, na proclamação do Evangelho. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos usando as nossas armas espirituais. E por outro lado, sim, com toda certeza, existe um outro segmento, que é o segmento do mal, que quer, ao mesmo tempo, quer fazer com que esses que estão pregando a palavra de Deus desanimem, caiam em pecado, por aí vai, e aqueles que estão sendo atingidos, ou seja, o alvo, sejam também, de alguma forma, afastados dessa possibilidade de se achegar a Deus. Então, a batalha espiritual não tem nada a ver com esse negócio de territorialismo. Tá? Batalha espiritual é a luta do bem contra o mal, no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. E temos que entender, então, que o grande objetivo aqui na batalha espiritual é a alma humana. Tá? É a alma humana. Então, com isso, nós podemos concluir que o campo missionário ele é um dos maiores lugares de batalha espiritual. Então, um missionário que vai para o campo, ele tem que estar munido de todo o apetrecho que ele tiver espiritualmente para vencer essa batalha. Porque não é fácil. Ele vai estar indo contra as forças do inimigo. Então, isto é batalha espiritual. O campo missionário é uma verdadeira batalha espiritual. Ponto 2, ponto segundo, aqui, né, do primeiro tópico ainda. Nessa batalha devemos usar as armas espirituais. Então, nós observamos aqui que se o inimigo ele é um ser espiritual, né, e as estratégias que ele usa também são estratégias espirituais, nós não podemos conseguir vencer ele com armas literais, com armas físicas. Nós temos que conseguir vencer ele e conseguimos vencer com armas espirituais. E nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nos é proposto todas as armas, né? Todas as armas para nós podermos vencer a força do inimigo. E o que mostra claramente, Paulo está dizendo aqui, é que está à disposição do crente. E principalmente à disposição do missionário que vai para o campo. Né? Então ele diz assim, olha, no demais irmãos, me fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Aí ele vai dizer, revestivo. Ele não vai dizer, tentem revestir. Ele vai dizer, revestir. Então está à disposição a armadura de Deus. Tá? Está à nossa disposição. Porque o inimigo vai colocar ciladas. E nós só podemos vencer se nós estivermos com essa armadura. Então ele vai dizer para nós colocarmos toda a armadura. Não é uma parte. Pode ser que em uma parte que faltar da armadura ficar ali desguarnecido, é o lugar onde o inimigo vai tentar te atacar. E aí ele vai dizer, cingido os lombos com a verdade, né? Vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no final ele vai dizer, orando em todo o tempo. Tudo isso
Se o missionário que vai ao campo, nessa batalha espiritual, nessa verdadeira batalha espiritual, se ele não estiver munido com essas armas, fatalmente ele vai ser derrotado neste campo. Então, assim como nós precisamos estar vestidos em todo o tempo também na nossa vida espiritual, aonde nós estamos, muito mais o missionário também precisa estar munidos com toda a armadura de Deus, com as armas espirituais que está ao nosso alcance. Muito bem. Então, vamos para o ponto segundo, o ponto 2 do primeiro tópico, que diz: enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. O que é a janela 10x40? Primeiramente, nós temos que entender que aqui não está falando, né, de um sentido literal de algo. É mais ou menos, né, um retângulo, né, aonde vai aparecer aí na tela. É um retângulo onde estão um aglomerado de países. E nesses países é considerado o local mais difícil de se pregar a palavra de Deus no planeta Terra. Então esse local, esse retângulo aí, é o local onde estão 3 principais religiões não cristãs e algumas extremistas que não pensam 2 vezes em repelir qualquer pessoa que vá trazer uma palavra que vá fazer as pessoas, os seus adeptos ali, deixar aquela religião e abraçar uma outra religião. Então, essa é a janela 10x40. E quem foi que criou essa nomenclatura? Foi um historiador e missionário. O nome dele, Louis Bush. Ele concluiu, ele sendo historiador, ele concluiu, e em uma palestra ele traz essa definição, essa medida, né, dos paralelos 10 a 40 da linha do Equador ali na Europa, e pegando a África também, e um ponto da Ásia também, um ponto grande da Ásia, e ele definiu ali que esse é o local onde encontra-se a maior dificuldade para a pregação da palavra de Deus. É esse que está aparecendo aí na tela, né? Louis Bush. Ele, um servo de Deus que criou esta nomenclatura. É certo que desde que ele trouxe essa palavra, né, criou essa nomenclatura 10, a janela 10x40, e isso foi em 1974, quando ele estava num congresso internacional de evangelização mundial, chamado Movimento Lausanne, né, que foi realizado ali na Suécia em 1974. É certo que desde 1974 para cá, pode ser que esse retângulo da janela 10x40 pode ter até mesmo aumentado muito mais. Porque quando ele falou já era muito difícil. E hoje é muito mais difícil ainda. A dificuldade tem por um motivo só que nós podemos citar. Alguns países comunistas que se fecharam de uma forma tão grande como a Coreia, né, a Coreia do Norte, e também nós temos a China, que tem se fechado de uma forma extrema, inclusive tem tentado erradicar até mesmo rádios evangélicas, rádios cristãs, se alguém falar, se descobrir que alguém é cristão, ali existe uma repreensão, um modo de calar aquelas pessoas. E o outro motivo também, além do comunismo, né, nesses países que nós citamos aqui, nós temos o islamismo, que tem crescido de uma forma assustadora, não só na janela 10x40, mas também tem
passado também para os países da Europa. Nós estamos observando e vendo ali como que está a França, por causa do grande número de muçulmanos que estão ali. A Inglaterra está caminhando para o mesmo destino também, e por aí vai. Então, a janela 10x40 hoje, nesse ano de 2023, pode ter certeza que ela é muito maior do que a janela 10x40 de 1974. Então, aqui é uma definição do que é a janela 10x40. Mas aí nós podemos perguntar, será que nós não temos janelas 10x40 aqui no nosso país? Temos. Com toda certeza, nós temos o Nordeste, que é um dos locais mais difíceis de se pregar a palavra de Deus também. Isso por causa da idolatria. Infelizmente, ali muitas pessoas se fecham na sua própria religião e não ouvem o verdadeiro evangelho. E nós temos também, em alguns pontos, em alguns estados, cidades onde são extremamente católicas, onde eles também não ouvem o verdadeiro evangelho. Então, nós temos as janelas 10x40, mas a igreja de Jesus Cristo está, queira ou não queira, a igreja de Jesus Cristo está nesses locais, e muitos missionários estão sendo enviados para esse local. É muito mais difícil enviar para aquela janela 10x40 lá do outro lado do mundo do que das janelas 10x40 aqui do país. Por quê? Porque ali, volto a dizer, o comunismo ele é muito forte e o resultado de se levantar contra ele é a morte. E se levantar contra o islamismo também, o resultado é a morte. Então, por que a igreja do Senhor ela deve ter como uma das maiores prioridades a oração pela janela 10x40? Primeiro de tudo, nós temos que levantar missionários que estejam dispostos aí, mas também de alguma forma orar, porque a oração vai alcançar pessoas dentro da janela 10x40. Temos ouvido alguns testemunhos de pessoas, de muçulmanos que estão tendo sonhos com Jesus Cristo e estão se convertendo ao cristianismo. E eu creio que pode ser uma estratégia e isso pode ser alcançado também através da oração. Já pensou se todos os evangélicos começassem a orar para que Jesus se manifestasse a essas pessoas? E através de uma rádio, através de um folheto, quem sabe, ou como nós vamos dizer aqui, as estratégias para se entrar na janela 10x40. Então nós temos aqui pelo menos, não vou falar aqui tintim por tintim por causa do tempo, mas nós temos pelo menos 7 razões porque deve ser uma prioridade nós orarmos pela janela 10x40. A primeira necessidade, ou seja, a primeira prioridade e a razão de nós estarmos orando pela janela 10x40 é o significado bíblico da onde está situado a janela 10x40. Você sabia que naquele retângulo onde foi mostrado, e eu vou mostrar de novo aqui, estão os países e os locais bíblicos da onde veio a palavra de Deus. E é justamente esse local, porque dali veio a palavra de Deus e chegou ao nosso coração. E nós temos que orar por aquele local para que, de alguma forma, a mesma palavra que saiu de lá e entrou no nosso coração, também volte ali para aquele local e encontre também outros corações aonde veio as grandes histórias. Ali na janela 10x40, só para citar, ali está situado Israel, ali está situado a Turquia, onde tem um grande, é um local da história da Bíblia, e outros locais ali, onde teve um acontecido muito grande da Bíblia Sagrada em si, das histórias da Bíblia Sagrada. Então temos que orar por aquele local, porque foi justamente aquele local que nasceu a palavra de Deus, que foi todos os feitos da palavra de Deus e que chegou ao nosso coração. O segundo motivo que nós devemos orar
pela janela 10 por 40 é o número de povos não alcançados. É considerado o local no mundo onde se tem o maior número de povos não alcançados. Por quê? Por causa da população muito grande nesse local. Ali estão países como a Índia, como a China, tá? E outros países ali onde a população ali é muito grande. É muito grande. Então, assim como é uma dificuldade para evangelizar países com um número menor de população, imagine nesse local. Imagine quantas pessoas nesses países estão morrendo agora, nesse momento, sem conhecer a Jesus Cristo. Uma multidão muito grande. Nós, né, através de uma pesquisa que diz que dentro da janela 10 por 40 moram nada menos do que 4,75 bilhões, né, bilhões de pessoas espalhadas por 68 países. Né? Então a Terra em si, ela tem aí, está caminhando, né, para seus 7 bilhões de pessoas. Ali, nesse local, existe 4,75 bilhões de pessoas espalhadas nesses 68 países que estão ali naquele lugar. Né? Então, nós temos que redobrar as nossas orações, né? Porque é um número muito grande a ser alcançado. Em terceiro lugar, porque nós devemos orar pela janela 10 por 40, é a presença das 3 maiores religiões não cristãs do mundo. Quais são essas religiões? O islamismo, o hinduísmo e o budismo. Todas essas 3 religiões têm crescido muito. E é necessário que também o cristianismo resgate estas pessoas. Né? Em quarto lugar, porque nós devemos orar pela janela 10 por 40, é a miséria que assola aquela região. Uma boa parte da janela 10 por 40 são países em que as pessoas vivem em extrema pobreza. E isso também nós devemos mover de íntima compaixão e orar por essas pessoas. Em quinto lugar, é a concentração dos maiores povos de línguas variadas. Ou seja, ali mais de 1 bilhão de pessoas compõem os megapovos etnologísticos, né, etnolinguísticos, melhor dizendo, espiritualmente quebrados. Ou seja, é um apanhado de diversas línguas, muitas línguas. Não é como aqui na América do Sul, onde nós temos o espanhol e o português. Não, lá são muitas línguas e etnias ali pequenas que falam diversos idiomas. E isso é uma dificuldade muito grande. Como que a Bíblia ela vai chegar nesse local? Se em países com uma língua só está sendo difícil, imagine em um local onde existem milhares de línguas. Isso é uma dificuldade e um desafio também. Em sexto lugar, porque nós devemos orar pela janela 10 por 40, é a existência das maiores cidades não alcançadas do mundo. E aqui nós temos, né, as cidades ali na China, cidade na Coreia do Norte e outras cidades, mega cidades. E nesse local, por ter essas cidades muito grandes, também tem um grande número de pessoas passando fome, sendo perseguidas e assim sucessivamente. E em sétimo e último lugar, porque nós devemos orar pela janela 10 por 40, ali é considerado as fortalezas de Satanás. Por quê? Porque ali os maiores embates aconteceram naquela localização. E nós temos visto o que tem sido feito contra os cristãos, principalmente nessa localização. São os lugares que mais perseguem cristãos no mundo inteiro. E isso tem que ser
um motivo de oração. Muito bem, então vamos para o tópico segundo, que tem como tema principais desafios da janela 10 por 40. O primeiro desafio é a necessidade humana. Como nós falamos aqui, ali existem as megacidades, né? As grandes metrópoles ali, e tendo ali essas grandes metrópoles, também ali existem um grande número de pessoas enfermas, passando por enfermidade, isto por causa do saneamento básico, que não ocorre. Nós temos como exemplo a própria Índia, né? E também as perseguições, né? E em último lugar que nós temos as calamidades. Vez por outra, nessas grandes cidades também, elas são acometidas de grandes calamidades. E isso é uma dificuldade muito grande que as pessoas enfrentam, e isso se torna também um desafio para vencer, né, o que tem se levantado na janela 10 por 40. Então nós temos em primeiro lugar a necessidade humana, falando sobre a questão dos humanos, né, das pessoas que moram nesses locais, e em segundo lugar o desafio da perseguição, né? A perseguição é de modo assustador nesse lugar. E eis aí um desafio, porque muitas pessoas e muitos missionários não querem ir, porque justamente é o local onde eles podem perder as suas vidas. Então isso é um grande desafio. É um grande desafio. Eles matam os cristãos simplesmente por alguém professar a sua fé, ou estar ali adorando ou cultuando em casa. Eles matam os cristãos. E ali um lembrete: não são só cristãos como nós conhecemos. Bastou você dizer que segue a Jesus Cristo, né? No caso ali, cristãos, quando eu estou dizendo aqui, estão falando de católicos, testemunhas de Jeová, outras religiões que falam de Jesus Cristo, que pregam Jesus Cristo, mas têm as suas divergências, mas para eles ali são considerados cristãos. Eles não querem saber se são evangélicos, lá não existe essa definição, eles não querem saber. Todos são cristãos e são perseguidos. Então temos que ter isso em consciência, que temos que vencer esses desafios e orar para que Deus levante obreiros para a sua seara nessa localização. Tópico terceiro: estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. Aqui é o básico, né, que nós já inclusive vimos em outras lições. A primeira coisa é orar. Não tem como vencer, não tem como alcançar um país dentro da janela 10 por 40 se não for pela oração. A oração, ela neutraliza a força do inimigo. A oração faz com que portas sejam abertas e assim o evangelho ele consegue chegar a esses povos não alcançados. Em segundo lugar, outra estratégia é a evangelização por meio da ação social. E aqui é uma estratégia de se oferecer alguma coisa que vai amenizar a dor daquelas pessoas, a fome daquelas pessoas, as necessidades daquelas pessoas, e ao mesmo tempo você então prega a palavra de Deus, fala que existe um Jesus que pode mudar a situação daquelas pessoas. Então é a evangelização por meio da ação social. E em último lugar, a ação médica missionária. E isso foi falado na lição que nós tivemos aí, né, na lição de número 8, quando foi falado sobre os médicos que podem usar a sua profissão, naquela lição sobre os fazedores de tenda, né? Então, uma estratégia é formar grandes igrejas, formarem médicos, e isso eu estava lendo em um local onde muitas igrejas estão formando, estão pagando a faculdade de medicina para alguns dos seus membros que têm chamada para o campo missionário nesses lugares. E aí ali eles aprendem as línguas e ao mesmo tempo aprendem a medicina. E com a medicina
ali eles vão, de alguma forma, alcançar aquelas pessoas que estão vindo para tratar do seu corpo e ali, ao mesmo tempo, são tratadas também pela palavra de Deus, né? E são tratados a sua alma enferma pelo pecado. Muito bem, então com isso nós chegamos à conclusão dessa videoaula, onde nós falamos aqui sobre a janela 10x40. E, como de costume, vamos fazer aqui a leitura da nossa conclusão. O pastor Wagner Gabi, ele diz dessa forma: quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? É uma pergunta. Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, com isso, terminamos aqui a nossa videoaula. Como sempre, eu desejo e peço a Deus que Deus venha te usar poderosamente na sua sala de aula, que você seja um instrumento para levantar pessoas, para orar, para contribuir e também despertar vocações para estes lugares onde não tem fila de missionários para ir. É a janela 10x40, são esses países onde nós vimos aqui as dificuldades. E quem sabe através de você alguém possa se levantar como missionário para fazer a vontade de Deus nestes lugares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja onde você está congregando, que a igreja do Senhor continue sendo um grande celeiro missionário, principalmente nesta última hora que estamos vivendo na face da terra. Nos despedimos por aqui e, se Deus quiser, nos vemos na próxima videoaula. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.